Olá pessoal, mais um vídeo de Se Estudar para Forjar para a Vida. Esses dias eu andei conversando com um amigo da época de doutorado, que eu tinha conhecido ele no mestrado, depois passou um mau tempo e eu fui encontrar com ele no doutorado. E passou um nosso tempo de novo e a gente se reencontrou esses dias, né, assim, pelo Facebook, pelo Instagram, e aí a gente começou a conversar de novo. E ele estava comentando comigo, né? Ele estava falando, eu perguntei do pai dele, que o pai dele era uma pessoa muito boa, muito legal. Sempre visitava ele quando a gente estava lá em Campinas, né? Que eu fiz na Unicamp o doutorado. E levava coisa para ele, conversava com ele. Às vezes ele estava com os processos, porque quando a gente faz doutorado a gente fica louco, né? E ele estava passando por uns processos complicados, aí o pai dele ajudou bastante ele e tal. E depois disso a gente acabou perdendo contato e tal. E ele estava comentando que depois da pandemia o pai dele faleceu. E que até a irmã dele falou assim que devia ter sido a mãe, porque a mãe dele sempre foi difícil de lidar, ela nunca foi uma pessoa fácil, né? Sempre reclamando de tudo, nunca tinha tempo para os filhos, porque ela sempre estava com dor em algum lugar. E a obrigação de todo mundo era cuidar dela, né? E adolescente, criança, mesmo assim, eles acabaram crescendo, tiveram a vida deles, né? Então, ou ela ocupava ou o genro ou a nora, né? Ah, tentou realmente fazer de tudo porque ela queria que eles casassem com outras pessoas, que ela achava que era bom para eles. E eles não gostavam dessas pessoas, né? E não gostam até hoje. E a gente tava conversando sobre essas coisas, falando, né? E ele falando que ela sempre falava que ela tinha que ela ia ter um tipo de câncer muito chatinho. E assim, nunca teve, né? E agora ela conseguiu, de tanto que ela ficou durante mais de 30 anos cocriando câncer, ele apareceu. E ele tava falando que tinham levado em todos os médicos, que eles conheciam, né, assim, mas nenhum médico nunca tá bom, nunca é o procedimento correto que tem que ser feito, porque ela que sabe. Até que o médico perguntou pra ela qual era o procedimento que ela achava, e ela não soube responder. E aí ele falou, pediu pra eu conversar com ela e tal, né? Porque ele falou assim, eu lembro da época porque se a gente fazia doutorado, que você via algumas coisas com os cristais, e a gente via a questão de rearranjos atômicos dos cristais, que são harmônicos, né? Tem a geometria sagrada, que trabalha com os cristais. Então, cada um desses cristais, ele tem um tipo de geometria, né? Então, e cada um deles, a geometria sagrada a geometria que a gente fala é a disposição dos átomos que trazem essa forma, que acabam formando o tipo do cristal. Esse é um cristal, que nem esses outros dois que eu tinha mostrado antes, eles são lapidados, mas de qualquer jeito, ele tem o rearranjo dele, só a gente que mexeu. Mas se eu for fazer a pesquisa em cima dele, vai ter a mesma estrutura original, né? Por que eu tô falando isso? Porque a mulher veio e ela começou, eu fiquei meio assim porque a mãe dele sempre foi muito grossa com todos os colegas dele. Mas ela veio e a gente conversou, a gente conversou pelo online, né? Porque ela, assim, ela falou comigo, ela falou, mas eu não gosto de ir no local. Eu falei, não, tudo bem, a gente pode fazer online. Mas ela foi colocando vários empecilhos, né? Até uma hora que ela falou assim, eu preferia fazer numa praça. Eu falei, tudo bem, a gente pode fazer. Porque eu já faço, algumas vezes eu faço os atendimentos em praça, em padaria, em algum outro lugar, porque a pessoa se sente mais à vontade, ela não se sente oprimida, então ela se sente mais à vontade para conversar com a gente, mesmo online, às vezes porque você não tá perto, não tem aquela coisa, né, de terapeuta e cliente, né, aquela coisa que fica meio assim, às vezes tem gente que não gosta. E nisso ela foi falando um monte de coisa que ela não acreditava, que não adiantava fazer nada, porque ela não acreditava nisso, não acreditava naquilo, não acreditava naquele outro, não acreditava em Deus, não acreditava no diabo, não acreditava na vida após a morte, não acreditava na vida, não acreditava em nada. Uma hora eu deixei ela falando, uma hora eu parei pra ela e perguntei, então, no que a senhora acredita, né? Por que a senhora acredita? No que a senhora acredita? Pra gente ver, a partir daí, como que a gente pode te ajudar. A mulher ficou uns 5 minutos parada, porque ela não sabia o que me responder. Realmente, ela ficou 5 minutos parada. Aí eu vi que ela tava segurando, ela pegou uma turmalina e virou pra mim e falou assim, tá essa turmalina aqui? Que é essa daqui, é essa pretinha, só que a dela era
natural, que ela é toda cheia de estrias, né? De coisinhas assim aqui, né? Ela nem é boa, é falsa, porque ela ficou branca. Toda vez que eu pego nela, ela fica branca. Depois ela vai melhorando. Meu filho põe ela na planta e ela melhora. Depois, quando eu pego de novo, ela fica branca, é falsa. Aí eu virei e falei assim pra ela, ela só tá chupando a energia negativa da senhora. Só tá pegando pra ela, né? Porque é o que a turmalina faz. É difícil ficar branca, mas quando ela fica, é porque essa turmalina preta, né? A turmalina preta é difícil ela ficar branca. Ela vai ficando naquelas partezinhas mais de cima que parece um cristalzinho de açúcar. De açúcar não, minto. De sal. Então fica como se fossem uns formatinhos de sal. E isso acaba gerando, como a gente vai dizer, ela vai transmutando toda a energia, né? Ela percebia que ela melhorava quando ela pegava isso, porque depois ela acabou me falando, numa dessas reclamações que ela fez, ela falou isso, que ela melhorava quando ela pegava a turmalina, e só que a turmalina ficava branca, ela largava, porque a turmalina era falsa, tava passando alguma coisa negativa, ela tava jogando o preto para ela e pegando o branco dela, né? Tava jogando a parte negativa para ela, não que preto e branco seja isso, tá, gente? É só uma forma de falar. E transmutando, né? Na verdade, ela não percebeu o que estava acontecendo, que o problema era ela e que só sei que ela acabou. Eu falei assim: olha, a senhora não vai conseguir nada se a senhora não fizer o que a senhora acredita, né? Realmente eu não tenho que te ajudar. Enquanto a senhora não acreditar nem na senhora, a senhora está acreditando. Aí a mulher falou assim: ah, você tá parecendo o meu marido falando comigo, desligou o telefone. E aí depois meu amigo conversou, me agradeceu tudo, né? Aí falou assim: só que agora ela não solta a turmalina. Né? Assim, aquela que ela tava realmente, porque assim, é que nem a selenita, elas vão quebrando, né? Então, conforme ela vai puxando energia, vai harmonizando o local, existem as partezinhas dela que vão sendo tiradas, porque elas são feitas de estrias, é que a turmalina também é mais ou menos que nem o formato delas, né? São parecidos, então eles vão caindo os pedaços, são as micas, né? Então é bem interessante, porque assim, ela mexe com a nossa estrutura molecular, né? Então ela vai trabalhando, o cristal vai trabalhando aquilo que você precisa. Então, dependendo do cristal, ele vai trabalhando com uma determinada energia. Por quê? Não porque existe a parte do formato mesmo, da parte molecular, que encontra com essa parte molecular, trabalhando o quê? O campo eletromagnético. Voltamos para o campo eletromagnético. Então é bem interessante isso. Só uma coisa, né? Porque às vezes a gente tem umas doenças que a gente não sabe também. E a gente que criou essa doença, a gente que criou essa doença pra gente. Porque a gente fala assim, queria tanto estar doente pra não precisar ir trabalhar, queria tanto isso, queria tanto aquilo pra, sabe? Como uma fuga mesmo. E, e às vezes isso é a nossa lição de casa de hoje. É você pensar, como eu também pensei depois que eu atendi ela, no que eu tô criando de ruim pra mim, né? Qual a carga negativa que eu tô pondo dentro de mim, né? Porque eu não quero enfrentar determinadas situações. É sempre assim, é porque a gente não quer enfrentar determinadas situações, tá bem? Fiquem na paz. Namastê.